E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. E, pessoal, hoje o vídeo, não vou mentir, hoje o vídeo vai ser um pouco longo, porque a pretensão, e a pretensão é o nome, né, é a palavra correta, porque é quase impossível cobrir totalmente o assunto, mas a pretensão é falar tudo, ou quase tudo, falar muita coisa aí sobre as ampulárias, né? Em específico a Pomácea bridgesi, que é esse bichinho que vocês estão vendo na tela aí, né? Eu venho fazendo alguns vídeos sobre ela e tal, aprendi muito com esse bichinho que eu não consegui ter da primeira vez, das primeiras vezes que eu tive aquário antigamente, né? Tem mais de 10 anos já que eu acho que fui por quase 10 anos fui aquarista. E eu não tinha conseguido criar esse bichinho hoje, com mais experiência, mais conhecimento disponível na internet e tal, eu tô conseguindo. E elas foram as que resolveram um problema de fungo nesse tronco aí, que ela tá limpando. Aí tá limpo. Aí, ó, essa foto. Olha como esse tronco ficou, pessoal. Ele ficou assim com 2 para 3 semanas de montagem do aquário. Isso é um fungo. Isso não faz mal para os peixes, tá? Nem mal para as ampulárias, nem para biologia do aquário, nada. Mas é esteticamente muito feio para quem quer ter um aquário amazônico ou de qualquer tipo que seja, né, pessoal? Eu coloquei 2 ampulárias pequenas dentro desse aquário aí, só elas, não tinha mais nada, o filtro rodando e elas aí, e o tronco. Olhem o que elas fizeram. E a primeira foto foi do dia 25 de agosto, essa foto é do dia 2 de setembro, pessoal. Elas limparam completamente tudo, tudo. Resolveram um problema, não precisei tirar tronco pra ferver e não sei o que, ia dar bagunça no substrato e todas as dicas que o pessoal dá de como limpar tronco. Esse tronco foi comprado original e tratado e blá blá blá, mas mesmo assim deu fungo. Esse tipo de coisa pode acontecer, viu, pessoal? É biologia, não é matemática. Olha aí, ó, ficou muito limpo. Tudo graças a 2 pequenas ampulárias, 2 pequenos bichinhos aí. E aí ela, ó. E elas eventualmente voltam porque o fungo não foi totalmente erradicado do aquário. O aquário é uma sopa biológica, né, pessoal? Então vai sempre ter fungo, alga peteca, alga não sei o que, cianobactéria e alga verde, alga filamentosa, alga marrom, alga preta. Vai ter sempre muita coisa. E caramujo, e sei lá eu, aquela planária, sabe? Sempre vai ter biologia. E a gente quer que tenha biologia no aquário. Um aquário sem biologia, ultracristalino e sem nada acontecendo, é um aquário com uma água morna. Perdão, não vou corrigir. É um aquário com uma água morta, sem biologia, né? Sem micro-organismos, sem microvida. E as plantas precisam de microvida, os peixes precisam de microvida, sabe? Toda a biologia do aquário precisa de microvida. Se por acaso vocês acabarem tendo algum cardume de algum peixe, ou objetivar mesmo de maneira direta, ó, quero comprar um casal e quero procriar um peixe X, e não tiver microvida, os alevinos não vão desenvolver da maneira mais adequada, mais satisfatória, né? Por mais que vocês coloquem artemia salina e comida viva e o diabo, não adianta, tem de ter microvida. Então a gente quer que tenha isso, então esses probleminhas vão acontecer. Em alguns casos, a solução pode ser química, pode ser medicamentosa, pode ser farmacológica. Em outros casos, a solução pode ser natural, né? A gente sempre tenta optar pela solução natural, né? Pelo menos é a minha ideia. Mas em alguns casos, pode ser mais interessante, sempre analisando caso a caso, pode ser mais interessante uma solução farmacológica, química e tal. Tem que analisar, pessoal, quais seres que vocês têm, quanto que tem para investir, quanto de conhecimento que já tem, se tem um aquário quarentena ou não tem, se precisa quarentenar, se as plantas vão aguentar aquela química ou não, se vai prejudicar filtro biológico, e aí vocês vão ter de inserir manualmente bactérias nitrificantes, né? Esses starter e tal, né? Bactérias que a gente compra aí nas lojas para acelerar a biologia do aquário. Então é complexo, tem que analisar. Mas para esse problema aí dos fungos, eu optei por fazer essa tentativa aí de colocar um animalzinho que fizesse esse controle. Pesquisei muitos. Aí tinha o cachorro d'água, aquele, acho que é, posso estar errado, não, acho que é mocinha, né? Tem vários animais aí, o limpa-vidro, que também pode gostar daquele fungo, vários limpa-vidros, né?
cascudo, aí recomendaram outros também, recomendaram outros peixinhos também que poderiam fazer, mas aí não tão bem, mas poderiam fazer, só que aí fugiria um pouco da fauna que eu queria, né? Eu vou tentar montar um aquário mais amazônico possível, não vou chamar de biótopo porque não vai ser perfeito, porque vou dar umas modificações, mas fugia. E alguns outros, por exemplo, tipo esse cachorro d'água, que é um peixinho de fundo, muito interessante, muito engraçado, muito legal de ter, mas aí alguns raros casos, não tão raros assim, mas ditos raros, eles atacavam peixes menores e vocês vão ver nos próximos vídeos, eu coloquei um cardumezinho de neons, de tetra cardinal, mas pra mim, neons. Acho mais bonito aqueles ali, enfim. Um cardumezinho de 30, e eles são pequenininhos, e aí eu vi esse animal, esse peixe de fundo aí, o peixe cachorro aí que eles chamam, porque ele tem um movimento que ele faz no fundo do aquário, parece que ele tá pulando atrás, assim, da ração, da presa. É muito legal. Mas ele ataca os animais menores, aí os limpa-vidros. Eu acho que na totalidade dos limpa-vidros, quando eles se deparam com peixes que contêm muco nas escamas, como proteção, aí eles, quando tropeçam, assim, eles podem não procurar, vou procurar um peixe com muco. Mas é um aquário comunitário, então eventualmente eles vão esbarrar um no outro, ele vai sentir aquele gostinho de lasanha, sorvete. Por que que eu vou comer arroz integral ali, né? Alga. Por que que eu vou comer ração se, pô, tem esse muco tão gostoso, ele vai direto, pessoal. O que vocês preferem, né? Pode ter um outro natureba aí que diga que prefere o arroz integral, mas, pô, se fosse todo mundo assim, McDonald's não existia, né? Então, a maioria gosta de coisa mais saborosa e para esses peixes aí de limpa-vidro e tal, muco dos peixes é muito atrativo. E eu vou ter a cara disco. E a cara disco tem muco nas escamas. E é muito sabido, largamente conhecido aí que esses limpa-vidros e tal, eles, todos, de todo tipo, até cascudo, quando eles esbarram, quando eles tomam gosto pelo muco do jacaré-disco, por exemplo, eles não largam mais. E geralmente até matam o animal. O animal se estressa, o animal fica fraco, aí uma feridinha aqui, uma feridinha ali, aí o estresse dele, mais a feridinha abre porta para infecções oportunistas, parasitas e o resto vocês já sabem, né? Enfim, resumo da história, eu optei pelas ampulárias. Aí as ampulárias, elas resolveram o problema do fungo, elas estão ajudando na manutenção de algas. As minhas não estão ajudando na manutenção das algas, assim, no combate às algas do vidro. Eu não noto essa eficiência nelas. Quando eu tinha aquário, antigamente, eu não conseguia também ver cascudo e limpa-vidro ajudando muito em manter os vidros limpos. Eu vou combater isso de uma outra forma, assim. Esponjinha e filtro V. É, essas vão ser as minhas armas. Mas a ampulária ajuda muito nesse combate ao fungo, ajuda muitíssimo em comer o resto de ração que cai no substrato, né, e que os peixes acabam não comendo, e ajudam muito, mas muito mesmo. Eu acho que é o nível 2 de importância no que elas fazem dentro do aquário, além de pegar esse fungo do tronco aí, elas ajudam muito a limpar as plantas. Limpa as plantas de algas filamentosas, algas peteca, alga marrom, qualquer alga. E, principalmente, elas comem as folhas mortas das plantas. E os tronquinhos ali, né? Os raminhos ali e tal. Elas comem essa parte. E no aquário, principalmente numa montagem inicial, e uma montagem inicial se considera o primeiro ano inteiro de um aquário. Um aquário é inicial, a montagem dele é inicial. É recente, é nova, com um ano ou menos. A partir dali ele já começa a ser um aquário de água maturada. E principalmente nesse período inicial, vai ter surto de alga, pessoal. E é da vida. E aceitem. Combatam e tal, mas não percam o cabelo por isso, tá? Eu perdi meu cabelo por outros motivos. Definitivamente não por isso. Já tive aquário, já sei como que é. E essas ampulares ajudam muito nas algas que vão em direção às plantas, porque se a gente não combate essas algas que começam a tomar as folhas das plantas e caule e tal, acontece que a planta pode sufocar e morrer. A planta, ela ajuda no controle das algas, mas isso demora um tempo, não vai ser da noite pro dia. E elas consomem mais nutrientes do que as algas, então elas acabam competindo e vencendo as algas.
Mas isso é lá na frente, quando o aquário já tiver plantado, bonitinho, biologia equilibrada, sabe? Quando tudo já tiver equilibrado, isso vai levar, é isso aí mesmo, em torno de 1 ano. Enquanto isso, os ampulares ajudam muito. As minhas, nunca, eu não vejo nunca elas comendo. No início eu estranhei, será que elas estão comendo a minha plantinha? Aí eu olhava com atenção, o truque, o segredo sempre é observar. O bom aquarista é um grande observador, pessoal. Observem o peixe de vocês, o aquário, os animais, pelo menos ali meia horinha por dia. Muito importante, vão aprender muito e vão evitar muito problema. Muitas pessoas veem ampular em cima das plantas e pensam, estão comendo minhas plantas e tiram as ampulares, quando na realidade as ampulares estavam apenas comendo as folhas mortas. E com isso ela permite que a planta dedique energia para as folhas vivas, para as partes que precisam de nutrientes e que vão desenvolver e que vão gerar mais plantas para vocês e ramos e tal, sabe? Então, que bichinho essencial, pessoal. Que bichinho interessantíssimo de observar e muito útil dentro de um aquário, principalmente no aquário plantado, diferente de outros caramujos de água doce e tal, que a maioria realmente vai comer as plantinhas, pessoal. E eu quis fazer esse vídeo especial sobre ampular, então, observando algumas coisas chaves sobre elas que eu aprendi. Uma coisa é o pH ácido. Dizem que não pode criar ampular em pH ácido. E realmente é verdade. Quanto mais ácido o pH, mais elas vão dissolver a concha delas, que é basicamente feita de cálcio. E quando a gente quer alcalinizar uma água, a gente faz o quê? A gente insere aragonita, a gente insere conchas, né? A gente insere justamente conchas. A ampulária tem uma concha, pessoal. É uma concha desse caramujo. Então, vai dissolvendo aos poucos, vai tendo uma troca com o ácido da água, gerando capturando esses íons de hidrogênio que estão livres no aquário, né? E alcalinizando a água. E em troca vai dissolvendo, amolecendo e a ampulária eventualmente morre. Mas eu não posso ter um aquário ácido, então pode, pessoal. Um pH assim acima de uns 6,3, 6,4, né? O ideal um 6,5 a 6,8. Dá para manter um animalzinho desse. A chave é que ela tenha uma fonte de cálcio à disposição. Não é o GH em geral. GH General Hardness, a dureza geral. Porque a dureza geral ela vai verificar o magnésio e o cálcio. Mas para ampular especificamente a gente precisa do cálcio, né? E aí, se no meu caso eu vou ter a cara disco, eu não posso ter uma água muito dura. A ampulária, o ideal para ela, sem inserir cálcio na alimentação, seria um GH aí de cálcio em torno de 12 a 20 pro disco, isso não vai rolar. Então eu vou colocar um GH aí de uns 4, né? E eu vou fornecer cálcio para elas. Estou fornecendo já hoje cálcio para elas através de alimentação. Tem muita alimentação de peixe de fundo, essas bolinhas mais grossinhas assim, né? Durinhas que caem, fica lá. E tem cálcio. E elas estão comendo, elas adoram. E eu notei que o casco delas melhorou muito depois que eu comecei a oferecer essa ração. Mas antes realmente estavam deteriorando. E agora eu vou mostrar para vocês um procedimento que se faz com as ampulárias, né? Que é fortalecer o casco delas. Muitos criadores de ampulárias fazem isso. Tanto para identificar com os seus animais, eles identificam a macho, com a fêmea e tal, né? Eles fazem a identificação deles lá para controle, quanto para fortalecer o casco. Eles tiram a ampulária do aquário, aí pegam um papel toalha e secam bem esse casco, né? Deixam secar um pouquinho, alguns minutinhos assim, elas aguentam fora da água aí, uns 15 minutos mais ou menos. Aguenta mais, mas eu preferi não deixar mais do que 15, viu, pessoal? O vídeo vai ser cortado em algumas partes e tal, mas eu calculei, deixei um timer rodando, não deixar mais do que 15. Eu prefiro sempre jogar da forma mais segura possível. E sequei bem o casco dela, verifiquei se tinha buraquinhos nessa. Essa é a Juju, que vocês estão vendo aí. A gente colocou o nome na ampulária, essa é a Juju. Verifiquei se tinha buraquinhos. Se tivesse buraquinhos, eu ia fazer o procedimento de cola, usando bonder mesmo. Nesse caso, eu usei cola bonder específica para corais, que é um pouco menos agressiva, mas cola bonder também serve, ela acaba virando um acrílico dentro da água e não faz mal para ampulária. Mas assim, muito cuidado, se a ampulária tiver buraco, vocês vão colocar essa super bonder aí dentro do buraco e atingir a pele dela e vai queimar. Atingir o saco que protege os órgãos dela, o pulmão, as brancas e tal.
vai queimar ela, então não façam isso. Sempre coloquem a cola em torno desses buraquinhos, caso vocês vejam que tá profundo, entendeu? Se for superficial, ok, mas se não, tome cuidado com isso. Com a Juju, não tinha buraquinhos, com essa daqui que vocês estão vendo. Não tinha buraquinhos, só tinham muito superficiais, assim, não valia nem a pena colar. Mas colar o quê? Só com Bonder? Não. Eu optei por colar com casca de ovo, né? Acho que foi das coisas que eu pesquisei, foi a que eu achei mais interessante, mais de fácil acesso, né? E menos agressivo para o aquário e para as ampulárias. Com essa daqui, eu vou apenas fortalecer mesmo o casco dela, ela tá muito bem e tal. Eu optei por fortalecer o casco dela e como que a gente fortalece? A gente pinta com esmalte, pessoal. Com esmalte, o mais comum possível, né? Eu pesquisei bastante, não consegui encontrar esmaltes que fizessem mal. Pelo jeito, os esmaltes não têm componentes na forma que possa, inclusive, até poluir o aquário. Claro que a gente vai deixar secar um pouquinho, né? Daí os 15 minutos de limite que eu propus. Eu tô pintando ela aí com no máximo 5 minutos, manuseando ela, acho que menos até. E o resto ela ficou secando esse esmalte, ó. E vocês podem pintar com esmalte colorido para identificar qual é qual. Eu preferi passar só uma base. Preferi, e é o que a minha esposa tinha em casa. Né? Ela não tava em casa quando eu tava fazendo essa obra de arte aí. Mas era só o que ela tinha. E era realmente o que eu queria, uma base só. Até porque eu queria verificar a evolução dessas rachadurazinhas. Não chega a ser uma rachadura. Esses desgastes que estavam ocorrendo, né? Nas conchas delas aí. E essa é a Juju, eu passei só esmalte, ó. Deixei secar um pouquinho. Fortaleci, eu passei num lado, deixei secar, eu pego de novo pra passar no outro lado. Passa por tudo, mas não toquem no pé dela, né? Naquele casco embaixo que tem, sabe? Não toquem naquilo ali. E não toquem também, com muito cuidado pra não entrar esmalte na parte de dentro da concha dela. Por favor, pessoal, aí sim realmente é bem tóxico. Enquanto ela é muito forte nessa concha, ela é muito fraca na pele dela, tá ok? Tome bastante cuidado. Façam o mais devagar possível, se perceberem que estão perdendo a mão, perdendo o controle, vazou e tal, se peguem um papel toalha, sequem, né, o excesso, deixa secar e ela e deixa pra fazer o procedimento e completar no outro dia. Não tem pressa. Eu tive a sorte de conseguir fazer tudo num dia aí, mas a pressa é inimiga da perfeição. Se vocês virem que não tá ficando legal, estão com medo de, nossa, tá quase, tô exagerando aqui, deixe para outro dia que no outro dia vão fazer melhor. Aqui eu consegui passar por todo o casco dela já, toda a concha, e deixei secar. Deixei secar. Isso, a depender da acidez da água, vai permitir ela aguentar aí algumas semanas, quem sabe até meses, combatendo a acidez da água, né, pessoal? E vocês podem, é visível, vai ser visível, porque vai formar uma espécie de acrílico no contato com a água, mesmo depois de seco. E aí vocês vão poder verificar o desgaste visualmente. E aí vocês programam as manutenções de vocês, se acham que é necessário ou não, né? Vocês vão verificar nas partes que estão saindo se há desgaste ainda ou não há mais. Porque quando vê, vocês conseguiram estabilizar o GH com cálcio, né? Vocês conseguiram dosar uma boa quantidade de ração, elas acostumaram a comer a ração de fundo, que tem cálcio também, sabe? É realmente uma fonte de cálcio muito importante da alimentação. O suficiente talvez até para suplantar a falta de cálcio no ambiente, já que ela exige um GH de cálcio tão alto, né? Entre 12 e 20 seria o ideal para elas. E é isso daí, ó. Esse é o procedimento para salvar a ampulária, né? Essa aí até que tava bem, a Juju. A Gigi, que vocês vão ver logo a seguir, tava um pouquinho pior. Aí eu, inclusive, tive que quarentenar ela, deixei uma semana ela se recuperando no aquário quarentena. Não chegou a ser uma semana, foram só 3 dias. E seria uma semana, né? No fim, ela ficou tão bem que eu trouxe de volta e ao pegar ela de volta à quarentena, eu notei que tinha alguns buraquinhos, então eu pesquisei e descobri essa técnica aí, né? Eu tô fazendo essa narração, acho que 2 semanas depois que eu fiz esse procedimento e elas estão muito bem, obrigado. Deu tudo muito certo. Graças a Deus, né, pessoal? Depois que a gente se afeiçoa com esses bichinhos aí, no começo, essa lesminha aí vai comer o fungo pra mim. Aí a gente se afeiçoa tal qual um peixe, tal qual um cachorro, sabe? Vira um pet da gente.
Então a gente toma com o máximo de cuidado, né? E é isso aí, pessoal. Tome muito cuidado quando vocês forem quarentenar uma ampulária ou quando vocês forem tratar um aquário onde há ampulárias, porque elas, embora elas sejam muito mais resistentes a amônia, nitrito e nitrato do que os peixes, elas são muito sensíveis quando se trata de medicamentos, de química. Em especial, azul de metileno, verde malaquita e cobre em geral. Geralmente a gente usa sulfato de cobre, né? Para medicamento, para medicação de peixes. Então, tem outros itens também, né? Mas para não arriscar, não medica ela de forma química alguma, sabe? Não exponham elas à química, tá? Se vocês forem medicar um aquário que tem ampulárias, removam elas, coloquem num recipiente, sei lá, com pelo menos aí uns 5 litros por ampulária, né? Bem aerado, se possível com filtragem, se tiver um aquário quarentena, melhor ainda. Não precisa aplicar nada a elas, mas se vocês precisarem aplicar alguma coisa no aquário, deem essa isolada nas ampulárias de vocês que vai ser bom. Talvez elas aguentem, talvez não aguentem, então para que arriscar, né? Se a gente já tem esse conhecimento aí. Vejam só. Aí a gente vai observar, é muito estressante essa remoção do aquário, do animal, né? Ainda mais a força. Se ela quisesse fugir, a história é diferente. Mas a força, assim, é estressante pro animal. Então, a gente coloca ela no aquário e tem que ficar observando se ela vai sair corretamente ali, até porque pode acontecer de ela ficar com uma bolha de ar no pulmão. Então, isso dificulta a respiração dela, ela vai durar alguns dias e vai morrer. Então, tem que observar se ela vai nadar, se ela vai andar naturalmente pelo aquário, se ela vai conseguir esticar o sifão dela, respirar, ela respira muito rápido, ela traciona mecanicamente, né, aquele sifão para puxar ar para os pulmões dela quando ela sobe no topo do aquário. É umas 4 ou 5 tracionadas e ela já volta. Então, se ela mantiver esse comportamento depois que ela voltar para o aquário, ótimo, deu tudo certo. Se ela modificar esse comportamento, não sair do topo do aquário buscando ar e tal, deu problema e a manobra é muito simples. Vocês vão, caso notem esse comportamento estranho, vocês vão retirar ela do aquário. Aí vocês vão girar ela no sentido horário, lentamente, né, pessoal? Digamos aí um giro a cada 2 segundos, 3 segundos. Vocês vão girar algumas vezes. Vocês vão notar que vai sair uma aguinha, né? Gira algumas vezes ali, umas 10 vezes, 15 vezes. Coloca em cima do papel toalha, certifique que vai sair essa aguinha pra gente tirar a água e o ar do pulmãozinho dela. E aí retorna ela pro aquário. Beleza, é uma manobra simples e que pode salvar a ampulária de vocês. Quando vocês fizerem esse procedimento né, e talvez ela tiver esse problema aí. O ideal mesmo é evitar de retirar a ampulária quando ela estiver respirando. Quando ela estiver respirando o ar atmosférico, né? Quando ela estiver com o sifão dela esticado, respirando no topo do aquário. Evitem isso. E cuidado, muito cuidado ao puxá-las também. E se elas estiverem grudadas, né? Alguma coisa, porque vocês podem descolar ela de dentro, né? Descolar o manto que protege os órgãos dela, descolar do casco, da concha. E isso é fatal. Não tem o que fazer, pessoal, infelizmente, nesse caso aí. Então, é um serzinho ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo frágil. Tomem cuidado, né? Ó, vagarosamente vai se recuperando, demora um pouquinho. A ampulária, pessoal, enquanto ela vai recuperando aí, ela pode acontecer dela perder os tentáculos dela, as anteninhas, né? E para os peixes, aquelas anteninhas parecem deliciosos vermes, né? Parecem uns bichinhos, umas minhoquinhas e tal. E peixes mais curiosos, como muitos ciclídeos, a carabandeira, ciclídeo africano, né? Alguns peixes mais com instinto caçador, instinto predador, vão querer comer as anteninhas, pessoal. Então evitem de criar com esses animais, mas se o fizerem e essa tragédia acontecer, elas conseguem recuperar essas anteninhas. Elas conseguem recuperar os tentáculos. Mas não pense que ela recupera, então ok. Então não tem problema. Tem problema, ela recupera, mas com muito estresse. É como a gente quebrar uma perna. E, tudo bem, quebrou, não tem problema, o osso recupera. Ok, mas é um estresse, concordam? Mesma coisa para elas. Não é um processo inócuo, né? E os tentáculos regenerados muitas vezes vêm mais curtos, vêm menos eficientes no que elas usam, né? De sentir presença e de sentir
entre aspas, cheiro, né, e sabor, para ela saber se ela come ou não come tal coisa, né. Todo esse processo de recuperação dela pode gerar estresse e ela vai acabar tendo menos atividade no aquário, podendo recuperar essa atividade ou não, né, e diminuindo também o a estimativa de vida dela, né. Então, embora ela possa recuperar, seja forte nesse sentido, é bom tomar cuidado. Vocês vão notar esse comportamento se ela estiver sendo muito atacada, porque ela não vai esticar as anteninhas dela, entendeu? Ela não vai esticar os tentáculos, ela vai tentar deixar eles retraídos ou até todo dentro da concha. Aí vocês já fiquem atentos, né? Outra coisa também é que ela pode recuperar o pezinho dela, aquele casquinho, um casquinho marronzinho que fica embaixo lá, né? Embaixo do corpinho dela. Ela também recupera, mas da mesma forma é interessante evitar. Também gera estresse, também pode vir mais problemático, menos eficiente. Às vezes pode vir de forma que ela não consegue mais abrir completamente, sair completamente, sabe? E nesse caso, inclusive, é interessante isolar ela. Deixar no aquário de quarentena, não precisa medicar de forma alguma, mas deixar no quarentena para que ela não fique mais estressada e consiga se recuperar mais tranquilamente, né? Também é interessante. Outra coisa, pessoal, são os tentáculos, as anteninhas, ou o sifão que ela usa para respirar, o ar atmosférico, pro pulmão. Às vezes eles podem vir bifurcados, sabe? Ao invés de sair um de um lado, sai dois, sai três, ou sai torto. Muito comum, viu, pessoal? Não se preocupem, o animal é saudável, vai respirar normalmente, o animal se adapta, tá tudo ok, viu, pessoal? Então, esse não é um problema com as ampulárias, ok? Agora, como eu falei, o pulmão inundado, né? Ou colapso pulmonar, ou colapso do manto, que é esse saquinho que protege os órgãos vitais, como pulmões brancas, se desgrudar da parte interna da concha, aí é fatal. Infelizmente não tem tratamento. Então o ideal é sempre cuidar, quando não puxar ela com muita força, tentar não permitir que algum animal puxe ela também de lá de dentro do casco dela, esse tipo de coisa. Fiquem atentos com isso, ó, como ela tá recuperando ali já, ó, mexendo com os tentáculos ali, com as anteninhas. Muito legal, né? Ela vai sentindo, ela tomou um estresse agora, sofreu um estresse, me pegaram e tal, não sabe se é um predador ou não. Então ela vai tateando, ela vai devagarinho, ó, esperando, sentindo onde é que ela tá tudo ok, né? E outra coisa que o pessoal pergunta muito é se ampulária é vetor de doença, pessoal, né? E ela é, né? Inúmeras doenças de peixes e uma humana. Infelizmente. Geralmente é porque na natureza, como é que eu vou dizer pra vocês? Esses animais eles comem animais mesmo, né? Eles comem animais mortos que podem passar doenças pra elas, né? Por exemplo, tem vários, geralmente tem vários vermes que têm ampulares como hospedeiros intermediários, né? E cada verme costuma ter um tipo de caramujo como hospedeiro. O da ampulária é o da esquistossomose. Aqui, voltando, pessoal. Só que ele não se desenvolve nas ampulárias. Então, a não ser, ele passa por elas, mas não se desenvolve, não multiplica, entendeu? Não cresce. Então, a não ser que ela consuma esse algum animal contaminado, ela não vai ter, não vai carregar, né? Não há perpetuação do verme. O ciclo é quebrado chegando nela, né?
E a ampulária como é que eu vou dizer? Na natureza ela é livre de doenças, né? Ela é livre de doenças e se vocês pegarem ela, né? Na natureza sem ela comer nenhum animal contaminado, né? Num local limpo, assim. Mas se ela estiver num local inóspito, num local que não seja mais adequado, assim, ela pode muito bem estar habitando, sei lá, esgotos e tal, um, um fio d'água contaminado, aí realmente pode ser que ela tenha. Mas uma ampulária ah, criada em cativeiro dificilmente vai ter esse tipo de problema, diferente de outros caramujos, né? E mesmo que ela tivesse esse verme, por exemplo, né? Com ela, ou qualquer outro, ah, por exemplo, doenças vermes de caramujos, meningite, eosinofílica, por exemplo, né? Mesmo que tivesse, a chance de infecção humana ela é muito pequena, pessoal, através do aquário, né? Para vocês terem uma ideia, para pegar um verme desses e combalir um ser humano, seria necessário aí vocês beberem alguns litros da água do aquário ou comer a ampulária crua. Não vão fazer isso, né, pessoal? Mas claro, fica aí a indicação de que a ampulária pode sim ser hospedeira de alguns vermes, né? Que podem sim infectar seres humanos. E embora seja raríssimo, em casos muito específicos, como eu mencionei, mas não custa sempre por isso e por outros motivos, porque o aquário é uma sopa biológica, então mexeu no aquário, manipulou, imediatamente lava as mãos, lava o braço, lava o antebraço, né, pessoal? Acho que com essa infeliz pandemia que a gente vive, a gente aprendeu isso, né? Sempre higiene em primeiro lugar. A ampular, ela, na natureza, ela vai adquirir esse tipo de coisa comendo resto de aves mortas, ratos e tal. Não se preocupem, hein? E, na minha opinião, depois de muito ter pesquisado, realmente é dos caramujos de água doce aí o mais seguro em relação à doença, tá ok? Pessoal, fiquem tranquilos. Ó, ela aparentemente tá recuperada já. Tá tateando o substrato, né? Tá tranquila, procurando folhas mortas nas plantas, se movimentando com a velocidade natural já dela, pro tamanho dela, pra idade dela. Tá tudo ok, ó. Vejo que formou uma camada esbranquiçada, né? Que é justamente o esmalte, mesmo que seco, ele acaba tendo essa reação e forma essa espécie de acrílico, assim. Não sei explicar exatamente. Acrilamida, uma coisa assim, é quase como um acrílico. E vai proteger ela por um tempo da água ácida, até que ela consiga se adaptar no aquário. Claro, não mantendo um nível de acidez muito alto, né? Porque aí realmente teria de ser feito esse procedimento com muita frequência. Parece que tá muito bem, ó. Já tá totalmente recuperada. Que animal forte, né, pessoal? Que animal forte. Admirável esse bichinho aí. Muito útil, pacífico e bem interessante de observar. Cheio de comportamentos exóticos, assim, coisas diferentes mesmo. Realmente difícil não gostar depois que a pessoa tem um bichinho desses aí. Bem legal mesmo. Eu recomendo muitíssimo. Ó, essa agora é a Gigi. Ela sim tinha alguns buraquinhos, não chegava a ser profundo, não chegava a atravessar, ó, ela é mais ativa. Ela não quer ficar dentro do casco. Ela é um pouco mais ativa. Depois ela vai se assustar, porque eu vou ter que forçar um pouquinho pra ela não sair, porque senão ela vai se machucar, né, pessoal? Senão ela vai se machucar, pode ser que pegue esmalte nela, aí não pode. Realmente não pode, é preferível assustar ela um pouquinho, ó, cuidadosamente, né? Empurra ela, ó. Não pode forçar muito, vai empurrando, ó. Ela tá guardadinha. Passo a cola Bonder específica para coral, um pouco menos agressiva. Ó, eu tô colocando nos buraquinhos porque não perfuraram, tá, pessoal? Mas se perfurou, se tá profundo, coloquem só a volta, por favor. Aí é a casca de ovo que eu
Eu lavei, eu fervi, aí eu arranquei aquela película branquinha e tal, deixei secar, né? Não é simplesmente pegar, pessoal, não vão contaminar o aquário e a ampulária de vocês. Façam todo o procedimento de higienização, que é muito simples, é só ferver ali, ferve por uns 30 minutos a casquinha do ovo, sabe? Depois retira aquela película, passe água corrente em abundância, retira bem aquela película, deixa secar, deixa em cima do papel toalha, ó, e fica bem limpinho. Colhem, né? E tomem muito cuidado, por exemplo, aí o buraquinho ali embaixo, ó, esse pezinho dela, essa parte marrom aí, meio oval, ela precisa empurrar isso, né? Ela vai empurrar. E ela precisa ser capaz de empurrar para trás. Se eu colocasse essa casquinha aí de uma maneira que impedisse que ela abrisse, que ela empurrasse, ela não ia conseguir sair do casco e ia morrer. Então tem que prestar atenção com isso também. O ideal é deixar secar e de repente aperta um pouquinho a casca para ela dar uma quebradinha e acompanhar o máximo possível o formato do casco dela, né, da concha. Ó, dá uma quebradinha mesmo. É só para proteger onde estava muito frágil, né? Só pra proteger onde tava. Ó, tirei o excesso, né? Só pra proteger onde tinha aqueles buraquinhos que realmente estava muito frágil. Se a acidez perfurasse, poderia ocasionar a morte do animal. Aí realmente, né? Porque o corpo dela não tá preparado para combater parasitas que entrassem por ali. E é isso, pessoal. Foi um sucesso, ó, entre aspas, operação. Aí já é um vídeo um pouco mais recente, onde eu quis mostrar esse comportamento muito interessante delas, ó. Se vocês deixarem a água do aquário parada para fazer a alimentação do animal de vocês, eu deixo a minha por 15 minutos, eu faço a alimentação. Eu tenho uma tomada inteligente, eu uso a Alexa, aí eu programei para assim que eu dou o comando, ela deixa 3 minutos parado, a bomba desligada, aí a ração fica parada, a ampulária já se dá conta, opa, começou o dia, 9 da manhã, a água parou, eu vou subir. Ela sobe, aí a bomba fica ligada por 5 segundos, desligada por 1 minuto. E isso por 12 ciclos. O suficiente para a ampulária subir, fazer esse funilzinho com o pezinho dela ali, e ela fica acumulando a ração que cai. Na natureza ela deve fazer isso com insetos mortos, imagina ovinhos e tal, né? O que tiver acima da lâmina d'água, né? Repousando sobre ela. Quando ela nota que acumulou, razoavelmente ela baixa a boquinha dela e come tudo, ó. Muito legal, né? Muito legal. Comeu tudo e, ó, acabou, ela vai fazer outro funilzinho. O instinto do animal é fantástico, né, pessoal? Ninguém ensinou ela a fazer isso, eu não sabia que ela fazia isso. Simplesmente um dia observei, ele estava alimentando os peixes, desliguei a bomba por alguns minutos, manualmente mesmo, não tinha instalado essa tomada inteligente ainda. E observei o que a ampulária tá fazendo, pô. Não entendi, achei que ela tava botando ovo, algo assim. Mas não, tá fazendo esse funilzinho aí. Essa é a Gigi. Uma notícia ruim, pessoal. Infelizmente a Juju, a primeira que eu só passei esmalte, na noite retrasada, eu acredito, aquela que tá lá no fundo, lá embaixo. Ela botou ovos no aquário. Eu retirei os ovos, que eu não tô preparado ainda pra criar, não tem outros aquários, não tem espaço, moro em apartamento, eu retirei. Não quis que ela procriasse. E nisso ela já tinha saído do aquário, né? Eu tenho tampa no aquário, tenho tampas de acrílico, mas eu acho que ela teve força suficiente para levantar a tampa. Então não basta ter tampa, tem de ter uma tampa pesada. Ou pelo menos criar uma alavanca, uma tranquinha, que é o que eu fiz agora. Infelizmente a Juju está desaparecida, a gente revirou a casa inteira. Revirei o sofá gigantesco aqui, mexi nele, no tapete e tal. Pela casa inteira, até hoje, até agora, 2 dias depois. Eu ando olhando pro chão, ver se encontro, mas não, por enquanto nada. Ela pode estar enterrada, é um comportamento um pouco raro para ampulária, mas é possível, né? Ou ela pode estar pela casa. Vamos ver como que a gente vai encontrar. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.